Vamos lá para a chave apotelética, que é a primeira. Primeiro que o termo apoteléu vem do grego e significa completar, levar a cabo, realizar, ou seja, são perguntas que perguntam o que que a cruz realiza, o que que ela faz, o que que ela faz em mim, o que que ela completa, o que que ela realiza. Ela é cumprimento de uma profecia, ela é cumprimento de um milagre transcendental, aquela história que a gente já viu nos capítulos passados e nos encontros passados, de que a encarnação de Jesus seria a forma como Deus vem disfarçado no mundo para poder aplicar um golpe no diabo, porque quando o diabo mata Jesus, Jesus ressuscita e assim acaba com o poder que o diabo tinha a partir da morte de aprisionar o ser humano. E daí há uma identificação na teologia patrística entre morte e entre pecado, né? O pecado, na patrística, ele não é tanto moral, mas ele é ontológico. O pecado é o que me destrói enquanto ser humano, é o que me limita enquanto ser humano, é o que não me permite me realizar plenamente como ser humano. Seja isso individualmente falando, seja isso coletivamente falando, né? Das relações que eu não consigo é, construir e desenvolver porque eu estou numa condição ontológica de pecado, de limitação, de inclinações, de paixões, de desejos, de todas essas coisas, né, a partir da teologia patrística, que muda depois na teologia medieval, ou ali a partir de Agostinho já, que vai ganhar uma dimensão mais moral, né, que são das práticas, dos costumes e dos afazeres. Mas ali na patrística ainda tem isso. E também teve aquela lá que a gente aprendeu lá do Anselmo da Cantuária, que é de que a encarnação de Jesus está dentro de um esquema tributário muito louco de Deus, em que o ser humano tem uma dívida absoluta, infinita, com relação a Deus, e para ele perdoar essa dívida, ele precisa ele próprio pagar essa dívida, e por isso ele precisa se tornar um ser humano para que ele próprio consiga pagar uma dívida infinita e assim libertar o ser humano dessa dívida infinita, né? Estaria tirando o ser humano do Serasa divino, finalmente, e lhe dando a oportunidade de, a partir dali, construir uma nova vida, é, mas que continua sendo a partir de uma dimensão moral, né? Ou seja, a dívida do pecado original é paga. Então, o ser humano pode se considerar, né, pela morte e ressurreição de Jesus como alguém perdoado do seu pecado original. Não significa que o ser humano não continue pecando e por isso continue precisando recorrer ao tesouro de graça que a igreja administra. Todas essas chaves, vê, aquela lá que é a encarnação é um golpe que Deus prega no diabo, ou seja, o diabo é o credor e Deus dá um golpe no diabo, enganando o diabo. E na teologia medieval, em que o credor é o próprio Deus, ele que é o dono dessa conta que o ser humano tem. Tanto na Idade Antiga como na Idade Média, nós temos então essa interpretação apotelética da cruz. É o que que a cruz realiza, o que que a cruz produz. Ali diz como que a economia da cruz funciona. A economia, ou seja, o processo de realização, a forma como os processos que Deus utiliza dentro da história para poder levar a cabo aquilo que ele quer fazer e construir, que é a salvação do ser humano. Wesley escreve também o que diferença objetiva representa para o mundo que Jesus tenha morrido e que tenha morrido como morreu, ou seja, a partir da cruz. Faz alguma diferença? A cruz era necessária dentro da história da salvação ou ela foi um acidente de percurso? Foi algo que o ser humano fez? Também é uma pergunta teológica é, importantíssima e muito complexa, né? Ou seja, a cruz era realmente necessária? Tinha que acontecer a cruz para que a história da salvação se cumprisse? Ou Deus veio
ao mundo para poder ensinar o amor, e o ser humano que pegou e crucificou Deus. Ou seja, a cruz foi um, um acidente de percurso que Deus supera pela ressurreição, mas que não estava nos planos iniciais. Deus manda o seu filho para morrer ou manda para ensinar o amor? A pergunta é que faz 2.000 anos que os teólogos estão debatendo a respeito dessa. A gente pode até discutir, infelizmente a gente não vai chegar a uma resposta, qual é o papel da cruz. Então ele continua ali na página 88. Na verdade, primeiro eu citei uma frase da página 89, agora eu volto para a página 88. Em uma visão clássica, que é essas, né, que eu falei, né, tanto da patrística como da escolástica, a cruz pode ser definida como um ato de expiação, um sacrifício, uma oferenda de satisfação, uma batalha perdida para o diabo a fim de triunfar na guerra contra o mal. Então, aqui nós temos uma cruz que tem um papel central dentro da história da salvação, porque a salvação é alcançada mediante um sacrifício sangrento. Agora, não de um cordeiro, não de outro animal, mas do próprio Jesus, né? A salvação, ela se dá através de um sacrifício sangrento, e a cruz é esse sacrifício. Então, o próprio sacrifício, a própria a cruz, já realiza algo no mundo, já realiza algo na pessoa cristã. O problema disso é que daí isso leva a uma glorificação da cruz como sacrifício vicário que opera tudo sozinho, que poderia dizer até uma domesticação da cruz, porque daí ela perde todo o seu escândalo, porque daí ela já está dentro da história da salvação, né? Então o sacrifício já não ganha mais a dimensão de parecer uma violência, porque daí o sacrifício ele está dentro de uma lógica religiosa. A cruz já está dentro de uma lógica religiosa, e daí ela já não representa uma violência, ela já não representa um escândalo. É, nas narrativas do Natal, o presépio não causa mais escândalo. A gente já não nota mais a pobreza que está escancarada ali na figura do presépio. Ele já foi domesticado, ele já foi tornado idílico, ele já foi romantizado. E o mesmo processo ocorreu com a cruz também, né? A cruz, e muito da nossa teologia, muito dos nossos hinos que a gente canta no período da Quaresma, no período da Paixão, tratam da cruz, da crucificação, como um sacrifício religioso, como o ato de sacrificar, de derramar sangue de uma criatura sobre um altar, como o Cordeiro, agora Jesus. Então, perde a dimensão de parecer uma violência. Já não parece uma violência, parece um ato religioso. Mas, enfim, isso tudo, então, para a gente compreender que essa chave de compreensão da cruz, que é central na teologia, que faz parte da nossa educação religiosa, é, não tenho nenhuma dúvida de acreditar que todos nós aqui fomos educados a partir dessa visão apotelética da cruz, dela como uma realização sacrificial que precisava ocorrer. E é uma história única no cristianismo, né? Porque em outras histórias em que vem um rei, um príncipe, qualquer pessoa prometida, ele geralmente ou vem, então, como um sábio que leva uma vida tranquila, ou então como um guerreiro, e que daí se sacrifica. Se o papel dele é se sacrificar, ele se sacrifica em uma luta para realizar alguma coisa, né? Para expulsar um inimigo, que no caso daí, os judeus também na época estavam esperando um Messias guerreiro, né? Que fosse lutar contra o Império Romano e que pudesse até se sacrificar nessa luta, né? Morrer nessa luta, mas que morreria lutando contra os romanos, né? O retorno do rei do Senhor dos Anéis, esse rei é um guerreiro, né? E que luta, triunfa no final da sua luta, mas que justamente ele traz a marca que ele é um rei digno, porque ele está disposto a morrer nessa luta. Ele não está buscando o poder dele, ele está buscando a libertação da Terra-média. Então, se ele morresse nessa luta, ele estaria tranquilo. A gente poderia enxergar qualquer tipo de
envio de um prometido, de um escolhido de Deus para o mundo, a partir dessa visão heróica, dessa visão do guerreiro, e desse que morre em favor dos seus, morre no lugar dos seus, mas de uma forma heróica, né? De uma forma de um guerreiro. Agora, a morte de Jesus, realmente, né, como você enfatizou, não tem nada de heróico, né? É a morte de um derrotado, né? De um profeta que foi capturado e torturado e assassinado. Só isso. Não há heroísmo. E daí, concretamente, depois a teologia atribuiu o significado que essa morte realizou algo. Agora, para todos os espectadores, quando ele morre, não realiza nada essa morte. Essa morte não faz com que o povo se levante contra os romanos. Essa morte não faz com que não realiza nada concretamente, socialmente, politicamente, culturalmente, não realiza nada. Toda realização que a gente crê que ela realiza é isso. É porque a gente crê que ela realiza. Olhando de uma forma bem cética, olhando de uma forma romana, como um soldado romano da época, ou como um fariseu judeu, não realizou nada. É como Nietzsche falou, a derrota de um profeta.